Estudo revela que algumas cidades catarinenses estão consumindo água com algum tipo de produto proibido. E você vai ver também. Número de casos confirmados da varíola dos macacos em todo o mundo supera a marca dos 600 confirmados. O IBGE divulgou os números do desemprego no país. Abril teve o menor percentual desde 2015. Os deputados da LESC aprovaram em plenário as alterações da legislação que trata da cobrança do ICMS em Santa Catarina. O Brasil fechou o mês de abril com mais de 6 milhões de empresas inadimplentes. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, 1º de junho de 2022, tempo instável em toda Santa Catarina. O número de casos confirmados da varíola do macaco em todo o mundo superou a marca de 600 casos nesta terça-feira, o dobro do observado há 5 dias. Os dados são monitorados em tempo real pelas iniciativas globais Health, que reúne pesquisadores das universidades como Harvard e Oxford. 29 países já têm ao menos um diagnóstico confirmado, sendo que a Inglaterra lidera a lista, seguida da Espanha e de Portugal. Os britânicos já registraram até o momento 183 casos. A Espanha, 132 e Portugal, 100. Também aparecem na lista com destaque a Alemanha, com 38 diagnósticos positivos para a varíola do macaco, e os Países Baixos, com 26 casos confirmados. Outros 124 casos foram apontados em 12 países, incluindo 3 no Brasil. As suspeitas investigadas são no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. A própria Organização Mundial da Saúde espera que o número de diagnósticos de varíola do macaco aumente nos próximos dias, por causa do fortalecimento dos serviços de vigilância em locais onde o surto é mais significativo. Especialistas ainda tentam entender como uma doença considerada de difícil transmissão entre humanos se espalha tão rapidamente em países onde nunca havia sido detectada. O que também intriga os cientistas é que não há relação entre muitos casos, nem histórico de viagens para áreas onde ela é endêmica, como por exemplo em países da África Equatorial. Seguem as investigações sobre os casos de hepatite, aquela misteriosa aqui no Brasil. 5 mortes estão sendo analisadas para saberem se foram pela doença. Entre os casos registrados no Brasil, o Ministério da Saúde investiga 5 óbitos que podem estar relacionados à doença. Outras 4 mortes já tiveram a suspeita descartada. Além disso, outras 8 crianças precisaram fazer transplante de fígado. São Paulo é o estado que tem o maior número de ocorrências em investigação, com 21 possibilidades. Na sequência, Minas Gerais, com 9, seguido por Rio de Janeiro e Pernambuco, ambos com 7. Entre as regiões do país, o Sudeste reúne 54,2% dos casos suspeitos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo até o momento foram identificados 650 diagnósticos prováveis da doença. Outros 99 seguem em investigação. Ainda de acordo com a OMS, até agora ocorreram 38 transplantes de fígado relacionados à enfermidade e 9 pessoas morreram. As suspeitas da doença já foram identificadas em 33 países. A hepatite misteriosa ocorre em decorrência de uma inflamação no fígado e a suspeita é de que seja causada por um adenovírus, já que nenhum dos vírus normalmente responsáveis pelas hepatites A, B, C, D ou E foram encontrados nas amostras. Em geral, a hepatite misteriosa tem acometido crianças e adolescentes de até 17 anos. Entre os sintomas estão febre, coloração amarelada da pele e dos olhos, diarreia, dor abdominal, vômito, urina escura e fezes esbranquiçadas. E o Brasil fechou o mês de abril com mais de 6 milhões de empresas inadimplentes.
Os dados são de um levantamento feito pela Serasa Experian. A crise econômica, o baixo crescimento e os juros altos afetaram muitos empresários brasileiros em abril. É o que mostra um levantamento feito pela Serasa Experian. De acordo com a pesquisa, 6.119.000 empresas terminaram o mês com algum tipo de débito. O número representa um aumento de 200 mil negócios a mais do que abril do ano passado. E é também o patamar mais alto para o mês desde 2020. Segundo a Serasa, o setor de serviços é o que tem mais empresas em dificuldades, 52,5% do total de inadimplentes. Esse grupo também foi o que apresentou um maior crescimento nas dívidas. O comércio representa 38,3%, enquanto as indústrias respondem por 7,9%. As micro e pequenas empresas representaram a maior parcela de empresas negativas no país em abril deste ano, com mais de 5.500.000 empreendimentos na lista. Com menos fluxo de caixa, esse tipo de negócio leva mais tempo para se recuperar financeiramente. A seguir, cresce o número de procedimentos de harmonização facial no país. O IBGE divulgou o número do desemprego no país. A taxa da desocupação ficou em 10,5% no trimestre encerrado em abril. É o menor percentual desde 2015. Os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram uma redução de 0,7% em relação ao trimestre imóvel anterior e de 4,3% em relação ao mesmo trimestre de 2021. O resultado é menor que as previsões de analistas consultados pelo jornal Econômico Valor, que antecipavam em média o índice de 10,9%. A coordenadora de pesquisas do IBGE afirmou que a retração da taxa de desocupação vem ocorrendo desde o trimestre encerrado em julho de 2021, impulsionada pelo aumento da ocupação em setores como transporte, educação e outros serviços. Apesar da melhora do índice, o desemprego ainda afeta 11,3 milhões de pessoas no Brasil, com uma informalidade que atinge 40% dos trabalhadores. A população também sofre com a disparada da inflação, de 12% em ritmo anual em abril. Na tentativa de conter a alta dos preços, o Banco Central elevou novamente a taxa básica de juros neste mês para 12,75%, o maior nível desde fevereiro de 2017. E agora nós vamos falar de um procedimento estético que está fazendo a cabeça dos brasileiros, a harmonização facial. O sucesso do processo que transforma a face se deve às intervenções menos invasivas e com um custo mais baixo que as cirurgias plásticas. Ele conquistou os brasileiros. A cada dia, o procedimento queridinho das clínicas de estética fica mais popular entre anônimos e famosos. O antes e depois das celebridades é destaque na mídia e alguns resultados impressionam. Mas você sabe o que é harmonização facial? Bem, na verdade, é um conjunto de técnicas que visa oferecer um equilíbrio estético à face. E para entender melhor como tudo isso funciona, hoje nós estamos nesta clínica especializada, aqui na Zona Sul de São Paulo. O procedimento feito aqui é a harmonização orofacial, realizada por um cirurgião dentista. A vertente da profissão que ganha cada vez mais força. Eu mesmo leciono, sou professor, coordenador da especialização em harmonização orofacial no Brasil todo. Eu tenho mais de 500 alunos mensais, no qual eu estou capacitando esses alunos para se tornarem especialistas, que são futuros profissionais que vão praticar nessa área. Então, é uma área que está muito crescente no Brasil e o dentista está chamando a atenção. Esse é o profissional que dá confiança a pacientes como a Carol, que aos 25 anos já passou por várias intervenções.
Já fiz a boca, já fiz o bigode, já dei uma levantada, uma arqueada na sobrancelha. Fiz a mandíbula para dar uma marcada, uma suavizada mais na maçã. Por questões pessoais, Carol conta que vive viajando por países da Europa e Estados Unidos, mas sempre espera o retorno a São Paulo para fazer os retoques necessários ou novos procedimentos. Eu acho que o mercado aqui de estética está muito avançado e os profissionais também já têm um pouco de indicação e eu confio mais, com certeza. Eu acho que evoluiu muito o mercado de estético aqui. 3 anos atrás, quando ela começou a frequentar esse tipo de clínica, a ideia era seguir um padrão. Todo mundo tem uma referência de beleza, de a modelo com aquele rosto, com aquela pele, com aqueles traços. Então, acho que muitas meninas, assim, muitas pessoas, mulheres, procuram isso hoje em dia, mais referências, sabe? Mas hoje ela sabe que é preciso ter cuidado, porque cada rosto é singular, assim como o atendimento e o procedimento a ser feito em cada pessoa. Cada um tem seu processo de envelhecimento, cada um tem seu desejo, a sua expectativa, tipo de pele, vai sofrer interferência de tudo, interferência genética, uma série de fatores aí estão envolvidos, só vindo aqui para saber mesmo, tem que ser muito personalizado esse tipo de tratamento. Para chegar ao equilíbrio de cada rosto, são várias as intervenções realizadas. Faço muita bichectomia para afinar o rosto, a papada, como você citou, que pode ser enzimática, com aplicação de enzima para remover gordura, que é uma alternativa da lipo cirúrgica de papada, que também faço, também realizo aqui. Aí tem os fios de sustentação, fios que também bioestimulam, a olheira que a gente pode preencher. E na comparação com a cirurgia plástica, os valores são mais acessíveis. Mas as intervenções precisam de retoques periódicos. Lembrando que o processo de envelhecimento continua e, além disso, também, de cada caso ser um caso, tem que ser um tratamento. Nada vai ser imediato. A pessoa chegou aqui, sofreu aquele processo durante 40, 50 anos, não vai ser resolvido numa única aplicação, numa única consulta. Isso é muito difícil. A gente consegue melhorar? Consegue. Mas, infelizmente, a internet, as pessoas imaginam algum resultado da harmonização facial muito num toque de mágica. E não é bem assim. Só que nem todo o resultado agrada. A boa notícia é que dá para voltar atrás, mas depende do produto utilizado. Existem procedimentos materiais utilizados que não conseguem reverter e alguns outros materiais que conseguem reverter, como, por exemplo, o ácido hialurônico é um preenchedor que a gente consegue reverter. Atualmente, mais de 80% dos profissionais utilizam do ácido hialurônico, os profissionais, eu digo, que atuam nessa área, então conseguem reverter o procedimento. Por N motivos, ou porque a pessoa não gostou, ou porque aconteceu algum tipo de intercorrência e tem que retirar o produto. O cantor Lucas Luco, por exemplo, reverteu o procedimento porque estranhou o resultado. Nas redes sociais, ele se declarou satisfeito por ter voltado a se reconhecer depois que o rosto voltou ao normal. A Carol também já exagerou na dose. Passei um pouco do limite na mandíbula um tempo atrás. Eu acho que preencheu muito, teve muito produto, mas não foi nada grave assim que pudesse consertar. É importante tomar cuidado, ir com calma, fazer alterações sem mudar a essência. E, claro, seguir a recomendação do especialista. É interessante procurar saber o que o profissional está utilizando, se ele sabe utilizar, por que está utilizando, se ele é capacitado para isso, quanto tempo ele realiza esse procedimento, se ele é especialista ou não, qual o material que ele está usando, até a marca do material, se está conceituado, se tem Anvisa ou não. Tudo isso é muito importante, são dicas para o paciente que hoje em dia é muito fácil de pesquisar. Mais do que estética, segundo o dentista, a harmonização facial chega para transformar também o interior das pessoas. Está até relacionado até à saúde, né? O bem-estar psicológico do paciente, né? Da população de uma maneira geral. Então a harmonização não é só para deixar mais bonito, mas também para deixar mentalmente mais saudável.
Os deputados aprovaram em plenário, com a maioria dos votos, a conversão em lei da medida provisória 250/2022, que promove alterações na legislação que trata da cobrança da isenção do ICMS em Santa Catarina. Um dos pontos prevê a isenção de pagamentos dos impostos cobrados sobre a energia elétrica para os hospitais filantrópicos e também municipais. Os deputados aprovaram em plenário, com a maioria dos votos, a conversão em lei da medida provisória número 250 de 2022. De autoria do governo do estado, ela promove alterações na legislação que trata da cobrança de ICMS em Santa Catarina. Um dos pontos prevê a isenção do pagamento do imposto cobrado sobre a energia elétrica para os hospitais filantrópicos ou municipais catarinenses. Mais de 160 unidades hospitalares serão beneficiadas. Hoje o sistema tem uma dívida de quase 90 milhões com a Celesc, porque nessa crise da pandemia e outras, os hospitais perderam muito faturamento, é muito positivo. Foi um pleito feito ao governo por todas as entidades hospitalares. Ele vai beneficiar 180 hospitais catarinenses que são filantrópicos e também vários hospitais municipais. O desconto do ICMS das contas de energia elétrica desses hospitais, ele vai reverter numa possibilidade de investir na melhoria da qualidade do serviço, na melhoria da oferta de serviço para a população catarinense. Não só referente à isenção do ICMS, no decorrer de agora, mas também quanto ao crédito presumido, e isso é uma grande vitória para as entidades, onde vão poder gerar mais investimentos nos atendimentos da população. Outro ponto da medida provisória aprovada pelos deputados prevê a alteração na alíquota do imposto cobrado sobre as compras realizadas pela internet de produtos vindos de fora do estado. A mudança aumenta de 12% para 17% o valor cobrado, mesmo percentual já em vigor para compras dentro de Santa Catarina. Segundo o líder do governo, a medida vai acabar com uma competição desleal e ajudará a gerar mais empregos no estado. O que acontece hoje? Quando você compra por meio eletrônico um produto em outro estado, você paga menos impostos do que quando você vai comprar numa loja de departamento situada aqui. Então, o que o Estado está fazendo é equiparar as tarifas, tornar igual. E aí, obviamente, que pelo atendimento, as compras aqui irão aumentar e nós vamos manter os nossos empregos. A seguir, o Unesc lança prêmio para enaltecer boas práticas do jornalismo. Boa parte dos municípios catarinenses está fornecendo água com resquícios de agrotóxicos para a população. A informação foi confirmada pelo promotor de justiça, Eduardo Paladino, que participou de uma audiência pública realizada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente para discutir a contaminação das águas catarinenses por veneno. Boa parte dos municípios catarinenses está fornecendo água com resquícios de agrotóxicos para a população. A informação foi confirmada pelo promotor de justiça Eduardo Paladino, que participou de uma audiência pública realizada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente para discutir a contaminação das águas catarinenses por veneno. Segundo Paladino, um levantamento feito em 2019 pelo Programa da Qualidade da Água Tratada do Ministério Público identificou a presença de resquícios de agrotóxicos na água de abastecimento público de 50 entre 85 municípios avaliados. Resquícios que vêm de diversas fontes. Por meio da contaminação dos mananciais, né, especialmente provinda daquelas propriedades agrícolas mais próximas, né, desses mananciais, pontos de captação de água, e naturalmente o vento leva essa substância agrotóxica até a água.
água. A chuva acaba conduzindo também esse agrotóxico, especialmente quando aplicado de forma excessiva, de forma abusiva, acaba levando isso para a água e, naturalmente, né, isso, como eu disse, perto dos pontos de captação, isso vai parar na torneira do consumidor. A audiência pública contou com a participação de várias entidades, incluindo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. O representante do órgão afirmou que o governo do estado tem atuado em diferentes linhas de ação, incluindo o monitoramento sistemático dos recursos hídricos catarinenses. A gente tem um programa chamado Quali Água, que a gente monitora de 3 em 3 meses, 21 parâmetros de qualidade da água. E a gente está ampliando com esse estudo, né, dos impactos agrotóxicos, identificando parâmetros novos também para conseguir monitorar melhor essa situação. Com o monitoramento a gente consegue também identificar melhor, um monitoramento sistemático, quais ações que a gente precisa ir fazendo ao longo do tempo, né, para que não tenha esse impacto tão significativo. Então, são várias ações, né, em várias áreas, desde o monitoramento até o incentivo aí a processos produtivos com menos impacto. Presidente do Fórum Parlamentar do Aquífero Guarani e das Águas Superficiais, o deputado Padre Pedro Baldiceira foi o proponente da audiência pública. Nós não temos dúvida nenhuma que o principal alimento dos seres humanos é a água. Por isso que é extremamente importante a gente debater e discutir, principalmente na realidade do estado de Santa Catarina, onde nós temos um número expressivo de municípios que a água que é consumida, ela é envenenada. Ela tem resíduos de agrotóxicos e nós não podemos dar o alimento à nossa população que ela contenha esses resíduos. É preciso que hajam políticas, ações para que a gente possa colocar a água da forma como ela deve ser colocada, água saudável, água pura, porque todos nós dependemos da água para sobreviver. E hoje, especialmente, é o Dia Mundial da Imprensa e a Unesc lançou sua primeira edição do Prêmio Unesc de Jornalismo, uma boa forma de continuar a incentivar as boas práticas da comunicação e também de ajudar a comunidade a saber mais sobre os serviços da universidade comunitária. Para ajudar a divulgar ainda mais as ações da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, e ainda prestigiar quem faz isso com credibilidade e confiança em levar as informações a todos os públicos, foi lançado na manhã desta quarta-feira no auditório Rui Ilse o prêmio Unesc de Jornalismo. A intenção é valorizar o trabalho da imprensa em 8 categorias: web, rádio, televisão, impresso, fotografia, podcast, web, YouTube e trabalho acadêmico voltado para alunos da Escola de Comunicação Criativa da Unesc e a Ecocria. O Prêmio Unesc de Jornalismo também servirá para homenagear a trajetória de uma pessoa que contribuiu para o desenvolvimento da região. Em cada edição, o troféu para o primeiro colocado levará o nome de uma personalidade. O prêmio ele vem coroar essa valorização do profissional de imprensa do sul do estado de Santa Catarina, que é tão importante para a divulgação dos serviços, dos cursos e de tudo que a universidade tem, né? A universidade ela é um universo de possibilidades que a gente chama porque ela perpassa por toda a sociedade, todo o sul catarinense passa por aqui. Nós temos cerca de 15 mil pessoas que passam diariamente pela universidade. De todas as cidades do sul do estado, e os comunicadores são essa ponte, né, que levam a informação daqui para toda a sociedade. Então é um momento de agradecer aos comunicadores e de premiá-los por isso, por esse trabalho tão essencial para a nossa sociedade. Aos vencedores do Prêmio Unesc de Jornalismo serão dados um troféu e 50% de desconto em cursos de graduação e mais R$3.000. Os segundos colocados vão receber um Kindle e mais R$1.800. Os terceiros colocados vão receber R$1.000 e uma Alexia. O trabalho acadêmico vencedor será contemplado com o Kindle e o troféu, enquanto o segundo lugar levará uma Alexia e o terceiro um fone de ouvido. Todos terão também direito a certificado
classificados. Poderão ser inscritos trabalhos publicados no período entre 1º de janeiro deste ano até 26 de agosto, quando se encerram as inscrições. A premiação vai acontecer ainda em data a ser definida no mês de outubro. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que você também pode acompanhar a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês uma boa noite. Até amanhã.